Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe a Abençoe senhora. vocês aí, que vocês possam ter um bom dia, tá? Depois, meus queridos, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar para Roseli a palestra, Tá tá? certo. Isso, caso em algum momento vocês queiram estudar ela, vocês queiram visualizar ela, tá? Eu vou estar mandando ela para Roseli. O tema dessa manhã é uma vida em abundância. E agora eu quero me dirigir a você e eu quero te fazer uma pergunta bem simples. A sua vida tem sido uma vida em abundância ou a sua vida tem sido um fardo? Cada dia mais um dia, cada dia eu enfrento mais um dia, cada dia talvez é o recomeço de um novo dia. E nós sabemos que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, muitos de nós vivem assim. Vivem a vida sem ser uma abundância. E eu me paro a pensar muitas vezes sobre isso. Porque esse não é o desejo de Deus para nós. Esse não é o desejo de Deus para nós. Deus quer que eu e você, nós vivamos uma vida em abundância. E para a gente poder ter essa vida em abundância, aonde que nós precisamos ir? Até a fonte que é Cristo, né? E às vezes é tão difícil, é tão difícil. E hoje eu quero falar para vocês de uma mulher da Bíblia que me chama muito a atenção. E eu separei algumas coisas da história da vida dessa mulher, porque a vida dessa mulher me impacta muito com alguns pontos importantes, extremamente importantes, e que eles nos ajudam a enfrentar a vida. E eu quero falar para vocês de Esther. Quem foi Esther? Vocês sabem quem foi Esther? Se alguém quiser falar. Quem foi Esther? Menina órfã. Menina órfã. Muito bem. Que salvou seu povo, né? Salvou seu povo. Uhum. Mais alguém? Olha só. Esther é uma das figuras bíblicas do Antigo Testamento, uma rainha persa, judia e heroína. Ela é conhecida por sua coragem e pela sua intervenção para salvar o povo da destruição. Esther é considerada uma das grandes mulheres da Bíblia. Será que Esther passava por dificuldades? Será que Esther não passava por dificuldades? Será que Esther tinha uma vida perfeita, sem problemas, sem lutas, sem desafios? Uma vida perfeita, assim como será no céu. Eu vou contextualizar um pouquinho a história de Esther. A história de Esther, ela começa com o rei Assuero, como vocês já sabem, né? Realizando um grande banquete, onde ele convoca a rainha Vasti para exibir a sua beleza. Mas ela faz o quê? Recusa. Como resultado, uma nova rainha é procurada. Então, quem surge? Esther, uma jovem judia, é escolhida como a nova rainha. Embora sua identidade era judaica, seria mantida por um segredo. O principal antagonista da história é Amã, um alto funcionário do rei, que conspira para destruir todos os judeus do império. Com a coragem e a intervenção providencial de Esther, o plano de Amã é o quê? Frustrado. E os judeus são salvos da destruição. O livro de Esther celebra a coragem, a fé e a resiliência do povo judeu em tempos de adversidade e destaca a importância de confiar no quê? Na providência divina, mesmo quando os acontecimentos parecem obscuros. O livro de Esther, ele nos oferece vários insights valiosos que a gente pode levar para toda a nossa vida.
inclusive para nossa jornada emocional. E eu vou citar alguma delas aqui. Primeiro, coragem. Esther foi uma mulher corajosa. Coragem para enfrentar os desafios emocionais em nossas próprias vidas, incluindo isso, lidar com o medo, a incerteza, a pressão, mas confiando em quem? Na providência divina, porque Deus ele vai agir por nós. Deus irá à frente de nós. Resiliência emocional diante das dificuldades. Mesmo diante das circunstâncias desafiadoras e persistentes, Esther perseverou, confiando na providência divina e persistindo em sua missão. Ela entendia que ela tinha uma missão e que essa missão tinha que ser cumprida. Salvar quem? O seu povo. Mas ela sabia que no meio do caminho, no meio do processo, ela passaria por dificuldades. Da mesma forma, podemos aprender a superar desafios emocionais, adaptando-nos e crescendo em meio às dificuldades. Queridos, as dificuldades da nossa vida, elas não vêm para elas permanecerem para o resto da vida. Às vezes elas vêm para o nosso crescimento, para a gente mudar aquilo que talvez não está agradando a Deus, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, mudar nossa comunhão com Deus. Às vezes eu fico me pensando que muitas pessoas, elas precisam passar pela dor para elas conhecerem a Deus. E é tão triste isso, né? A pessoa tem que passar pela dor para ela conhecer a Deus. Nós não precisaríamos viver isso. Mas a humanidade parece que carece dessa situação. Passar pela dor para conhecer a Deus. Esther também teve um tópico muito importante na sua vida: confiança na providência divina. Que eu acho que esse é o essencial, essa é a chave de ouro. Esther confiou na orientação de Deus, mesmo quando os eventos pareciam obscuros, e sua fé foi recompensada. Podemos aplicar esse princípio em nossas vidas, confiando na sabedoria e na providência divina. Deus, ele está em todas as circunstâncias da vida. E essa é a certeza de que Deus ainda está no controle da nossa história. Se ele não tivesse no controle, muitas coisas já teriam se perdido. Esther teve mais um ponto muito importante, que foi o quê? Perseverança na fé. A jornada emocional de Esther nos lembra da importância de perseverar na fé, mesmo quando enfrentamos momentos de dúvida e desespero. Através da história de Esther, somos encorajados a manter a nossa confiança em Deus e a permanecer fiéis aos seus propósitos, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuportáveis. E ontem eu falei na escola sabatina, eu não sei se vocês aí nos Estados Unidos estão tendo a mesma lição dos jovens, e está falando sobre cura em meio ao sofrimento. Queridos, muitos terão que passar pelo sofrimento para receber a cura do Pai. Muitos. A fé em Deus nos faz ver o invisível, crer no incrível e realizar o impossível. A fé em Deus nos faz ver o invisível, crer no incrível e realizar o impossível. Essa semana, a minha filha chegou para mim, ela tem 8 anos, e ela disse assim: Mãe, será que é verdade que Jesus vai voltar? E eu estava limpando a casa. E ela disse para mim, ela levantou de pezinho no sofá e disse para mim, mãe, será que Jesus vai voltar? E eu disse, filha, essa é a única certeza que nós temos.
a única. Ela disse, mas por que, mamãe, que essa é a única certeza que nós temos? Eu disse, filha, porque Jesus deixou escrito que ele vai, por mais que demore, por mais que as coisas estejam, não chegue esse momento, mas Jesus, ele vai voltar. E eu disse para ela, minha filha, essa é a única certeza que o papai e a mamãe têm para dar a você. A única. Porque está escrito, minha filha. Eu sei que talvez deve ser difícil para você visualizar isso, minha filha. Mas essa é a única certeza que nós temos nessa terra, enquanto seres humanos. É que Jesus vai voltar, minha filha. E ela ficou ali, debruçadinha, com os dois braços em cima do sofá, me olhando, eu limpar a casa. E eu fiquei pensando, Senhor, não permita que minha filha perca a fé no decorrer da vida dela. Talvez eu venha a faltar no percurso até Jesus voltar. Mas não faça com que minha filha perca a fé. E, queridos, eu tenho orado muito. Tenho pedido para Deus que se eu vier a faltar nessa terra, que a minha intercessão, ela não cesse em favor da minha família. Ela não cesse. Porque todos os dias eu preciso ter essa certeza de que a minha intercessão, se eu vier a faltar, ela não se sobressaia dos meus filhos e da minha casa, das pessoas que eu amo. É difícil, é difícil. Mas nós estamos em um mundo de dor. E nós precisamos ter resiliência para passar por ele, até que Jesus volte. Outra coisa importante que Esther teve, queridos, e vocês têm algo nobre, comunidade e apoio. Esther não enfrentou seus desafios sozinha. Ela contou com o apoio e a orientação de seu primo Mardoqueu e de toda a comunidade judaica. Queridos, vocês são um grupo. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. Pedir ajuda é ajuda, Senhor, me ajude a sair desse momento que eu estou vivendo. Da mesma forma, podemos aprender sobre a importância de buscar apoio emocional em nossa comunidade de fé e em relacionamentos significativos durante períodos difíceis. Queridos, busquem ajuda. Hoje o meio de comunicação é vasto. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Até 5 anos atrás, nós não tínhamos essa ferramenta com tanta disponibilidade. Hoje nós temos. Olha, eu estou aqui em Curitiba, vocês estão aí do outro lado do mundo, e olha o acesso que nós estamos tendo, olha o impacto que nós estamos fazendo um na vida dos outros. Se apropriem dessa ferramenta que vocês têm, que é essa comunidade de apoio. Peçam ajuda, conversem com pessoas que vocês confiem. Se vocês não confiam, procurem ajuda em profissionais da área que vão poder auxiliar vocês nas dores que vocês têm. Não sofram sozinhos. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Queridos, o que você não diz, você acumula. E o que você acumula começa a pesar. E pesa por uma vida. E pesa por um tempo. E pesa por uma eternidade, talvez. O que você não diz, você acumula. E o que você acumula começa o quê? A pesar. Augusto Cury, vocês devem conhecer os livros dele. Deixa eu só pegar um lencinho aqui para mim, com licença. Vocês devem conhecê-lo. Ele diz o seguinte: ao contrário de todos os avanços da medicina e de um mundo moderno mais fácil,
em que deveríamos ser mais satisfeitos e seguros, somos uma geração com mais problemas emocionais e que mais enfrenta transtornos mentais como a depressão e a ansiedade. Queridos, mundo moderno e mais fácil, eu e você estamos vivendo. É ou não é verdade? Eu e você estamos vivendo em um mundo mais moderno e mais fácil. Em contrapartida disso, que nós deveríamos ser muito mais satisfeitos e seguros. Nós somos uma geração o quê? Adoecida. Adoecida. Eu trabalho em duas escolas adventistas aqui em Curitiba, no Paraná. Passa pelas minhas mãos 2.700 alunos. Eu nunca vi uma criança de 4 anos se debater por crise de ansiedade. Nós estamos vivendo essa realidade. A geração mais adoecida que nós estamos conhecendo é essa. E eu e você estamos incluídos nela. Ao contrário de todos os avanços da medicina e de um mundo moderno e mais fácil, em que deveríamos ser mais satisfeitos e seguros, somos a geração com mais problemas emocionais e que mais enfrenta transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade. O ser humano, ele precisa de 3 necessidades básicas. Uma maneira de refletir sobre nossos objetivos é perguntando até que ponto as nossas necessidades fisiológicas estão sendo satisfeitas. Existe um estudo hoje que tem demonstrado que o ser humano necessita de três, três necessidades básicas. Primeira, a autonomia. O que é a autonomia? A capacidade de decidir por si só o que fazer, sem ser demasiadamente controlado pelos outros. Pelos outros. O que os outros pensam sobre mim não pode definir quem eu sou. Se os outros me controlam, é porque eu não tenho autonomia sobre mim, sobre os meus pensamentos, sobre a minha vida. São os outros que me controlam. Conectividade, relações significativas e satisfatórias com as outras pessoas. Eu preciso ter relações satisfatórias. E aquilo que não me faz bem, eu preciso o quê? Isolar, deixar de lado. Terceira e última, competência. Sentir que somos bons no que fazemos e capazes de colocar nossos talentos em práticas. Se reafirme todo dia. Você não precisa que o outro reafirme quem você é. Se o outro reafirmar quem você é, tua vida não tem sentido, porque tua vida, a vida toda vai depender dos outros. Quanto melhor a satisfação dessas necessidades, maior será a nossa satisfação com a vida. Por exemplo, a autossatisfação de nossas necessidades psicológicas está ligada a sentimentos de menos vergonha, pressão e solidão. O importante é que a realização de nossos objetivos tem um significado maior para nós quando esses objetivos estão alinhados com nossas necessidades psicológicas básicas. Se isso está alinhado, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. E pode vir qualquer dificuldade. Eu vou passar pelo processo da dor, que é normal, mas eu vou ter resiliência. Eu sei quem eu sou. Vamos fazer uma dinâmica? Vocês estão aí com papel e caneta na mão? Me digam aí, sim ou não? Sim. Sim, sim, ok. Então vamos lá. Sim, estamos. Então vamos lá. Vamos fazer uma dinâmica bem simples. A atividade é a seguinte: seu cérebro está no piloto automático? Eu vou falando as frases e se
você se visualiza na frase, você vai fazer um X aí no teu caderno, tá? Se você pontuar mais de 6, não precisa falar nada, tá? Só segura essa informação para você. Combinado? Todos prontos? Posso começar? Vamos lá então. Primeira pergunta. Já fiquei com dificuldade para dormir por estar ansioso ou ansiosa? Já fiquei com dificuldade. Já estive em situação de estresse durante toda uma semana. Terceira, quando fico ansioso ou ansiosa, como muito ou chego a perder a apetite. Já fiquei com dificuldade para dormir, pensando no meu futuro. Já disse sim, com medo de desagradar o outro, mas na verdade eu queria ter dito não. Já senti falta de ar e dor no peito diante de algumas situações de preocupação. Já andei preocupado ou preocupada com a opinião dos outros sobre mim. Já deixei de participar ou fazer algo, pois me comparava e me sentia incapaz. Não gosto quando as coisas da vida saiam do meu controle. Já sofri por autocobrança na busca de uma perfeição ideal. Já me senti esgotado ou esgotada emocionalmente. Conseguiram se visualizar em algumas perguntas? Anotaram? Queridos, Eu anotei, doutora, aqui, mas eu só não anotei as perguntas, né? Eu anotei as minhas não, respostas. só o xizinho. Ah, Isso. mas então, é aí que eu não entendi. Se eu dou X para quê? Pro sim ou pro não? Com- Não, conforme eu vou falando a pergunta, vou dizendo a resposta, você vai fazendo um xizinho. Se você já viveu esse momento. Ah, ok, ok. Entenderam? Então, eu Quer que tive eu dois repita? sim. Tá. Vocês querem que eu repita a atividade? Aqueles que não entenderam, eu posso Ah, repetir. olha, deixa eu ver. O que eu entendi é que era para eu ir colocando na frente, sim ou não, né? Então, eu coloquei, Uhum. eu tive dois sims e o resto tudo não. Ok. Então, aí que a doutora disse que se tivesse mais de seis, nem precisaria falar. Então, eu Isso. não tive seis, graças a Deus, mas tive duas, que foi a primeira, né? A primeira pergunta. Fala aí, qual foi a primeira pergunta? Uhum. Qual foi a primeira pergunta, A doutora? primeira, já fiquei com dificuldade para dormir por estar Às, ansioso ou ansiosa. isso, às Isso. vezes. Ok. É. E a outra foi, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco. A quinta pergunta. A quinta, vamos ver aqui. Três, quatro, cinco. Eu, Já é, disse sim, com medo de desagradar, mas na verdade queria ter dito não. Às vezes acontece isso comigo, sabe? Porque às vezes a gente não quer desagradar, não quer criar uma situação e acaba dizendo uma resposta que não é aquela que você quer dizer. Então, essas duas situações para mim, a primeira pergunta e essa pergunta aí que eu disse que já aconteceu comigo.
Então, olha só, eu ouvi pessoas falando ali no chat que sim, que é para eu repetir a atividade. Posso repetir? Pode repetir. Então tá. E se você que pediu para repetir quiser responder, quiser falar, fique à vontade, né, doutora? Sim. O que que eu vou fazer então? Para vocês entenderem. Eu vou ler a pergunta. Se você se identificou em algum momento da sua vida, você passou por essa situação ou você está passando, pontua com um X. Li a próxima pergunta. Você não se identifica com essa pergunta, você nunca passou por isso, você não está vivenciando isso, você não faz o X, tá? Então você só vai fazer o X aí no teu papel quando você se identificar com a pergunta que eu vou fazer a você, ok? É bom que numere a pergunta. Pergunta número, como Isso, eu fiz aqui, pergunta número isso, 1, o X ou isso. número? Coloca um, daí xizinho. Dois, não tive, não coloca X. Três, já passei por isso, xizinho, tá? Pode ser assim? Pode. Então, vamos lá, Mas novamente. eu acho que se todo mundo for falar, eu fiz tanto, nós vamos perder a palestra, né? Vocês é que sabem, eu tô aqui para ajudá-los. Fiquem bem à vontade, tá? Não poderia ser no final? Pode ser, eu dou continuidade. Pode ser sim, não tem problema nenhum, tá? Então, olha só. Por que que nós fizemos essa dinâmica? Essa dinâmica, ela é um termômetro onde nós visualizamos o nível de ansiedade que as pessoas estão vivendo. Por quê? Porque a gente sabe que existem etapas para um transtorno, né? Então, olha só, a depressão em números, ela já tem um dado bem avançado hoje. Inclusive, esse é um dado bem fresquinho, tá? Por isso que depois eu vou passar essa palestra para vocês. A depressão hoje, nós precisamos cuidar, porque eu estou com um sintoma de ansiedade. Busque ajuda profissional. A ansiedade, se não tratada, ela pode difundir em outras áreas emocionais. Transtorno de pânico, fobia social, ansiedade generalizada, depressão. Então, vocês estão vendo que às vezes um pequeno pontinho ele pode se tornar um leque. Então, isso é importante nós cuidarmos. Olha só, a depressão em números hoje. A depressão é a principal causa de incapacidade, de acordo com a Organização Mundial da Sociedade, da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. A depressão é a principal causa de incapacidade. Daí você vai lá para o livro de Ellen White, e Ellen White diz assim: muitos que atravessam a vida inválidos seriam sãos se tão cuidadosamente cuidassem do quê? Das suas emoções. Deus é Deus, né? Deus sempre vai ser Deus. Cerca de 350 milhões de pessoas hoje em todo o mundo sofrem de depressão. Até 25% das pessoas nos Estados Unidos terão depressão maior no decorrer da vida. Gente, isso não sou eu que estou falando. Organização Mundial da Saúde. Assim como nos transtornos de ansiedade, as mulheres apresentam um risco de depressão aproximadamente 70% maior em comparação com os homens. E olha o último dado: as gerações mais jovens são as mais propensas a sofrer de depressão do que dos seus ancestrais. Queridos, por isso que a nossa mente, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser nutrida. Nutrida com o que eu vejo, com o que eu ouço.
E a gente precisa, nós precisamos cuidar de um fator extremamente importante, que é o de ordem química. Se você não estiver com as suas vitaminas em dia, isso também vai lhe causar tristeza. Vitamina B12, lítio, ferritina, zinco. Você precisa dar esse suplemento para o teu cérebro. Se você ficar mais de uma semana sem comer, você vai conseguir se manter em pé? Não. Você vai começar a ter fraqueza. E assim é com o nosso cérebro. O nosso cérebro ele atrofia quando nós não damos a ele aquilo que ele precisa. E daí você vai lá para a história de Daniel, né? E você se depara com aquela linda história de Daniel. Daniel na cova dos leões. O que vocês acham que Daniel fez naquele momento que ele estava na cova dos leões? Vocês acham que Daniel não estava com medo? Daniel estava com medo, muito medo. Mas Daniel usou uma ferramenta que talvez eu e você não usamos com tanta frequência. Você precisa treinar sua mente para ser mais forte que as suas emoções. Ou então você se perderá o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo você não vai ter força para vencer. Daniel treinou a mente dele, porque ele sabia que em algum momento ele iria precisar dela. E quando ele foi jogado na cova dos leões, o que ele fez? Ele permaneceu com os seus olhos aonde ele sempre fazia, aonde ele sempre olhava, aonde ele sempre permanecia. Treine a sua mente, senão você perderá ela o tempo todo e por necessidades básicas, situações básicas da vida. Tudo começa onde? No pensamento. Por isso é importante nós ajustarmos a nossa mente, para nós focarmos em coisas positivas. Sabe aquela pessoa que você conhece e que toda vez você encontra ela e ela diz assim: Ah, hoje eu não tô bem. Ah, hoje não deu certo isso. Ah, hoje não deu certo aquilo. De amanhã você encontra ela de novo. Oi, fulano. Oi, fulana. Tudo bem? Como é que você tá? Tu soube o que que aconteceu? Você viu a vizinha ali? Caiu isso, aconteceu aquilo? Sabe aquela pessoa que só foca no negativo, só na coisa ruim, só no ruim? O que que você está alimentando o teu cérebro? Coisas ruins. Se desvie disso. Tudo começa no pensamento. Ajuste sua mente para focar em coisas boas, coisas positivas. Eu não conserto problemas. Eu conserto meus pensamentos e então os problemas eles vão o quê? Se resolvendo, porque você vai tendo resiliência para você não permanecer naquelas coisas ruins. Então conserte os teus pensamentos. Coloque cada um dentro da sua caixa, para que as coisas se resolvam. Muitas pessoas, às vezes, estão com as limitações aonde? Mais o quê? Mentais do que físicas. Muitas das nossas limitações são mais mentais do que físicas. Ah, mas eu não consigo fazer aquilo. Como que você não consegue? Você tentou já fazer? Você nem tentou fazer. E você já está dizendo que você não consegue. A probabilidade de você não conseguir, ela é bem maior. Sabe por quê? Porque você já projetou. Eu não consigo fazer. Eu vou tentar fazer. Eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz de fazer.
Quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza onde? Do lado de fora. Você se torna e você conquista aquilo que você pensa na maior parte do seu tempo. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, vai se tornar aquilo que você é. Queridos, dois conselhos. Se você não está conseguindo fugir da escravidão da tua mente, primeiro, busque ajuda de Deus. E depois, busque ajuda de um profissional. Busque ajuda de alguém que vai poder te auxiliar para você sair desse marasmo espiritual que você vive. Romanos 12:2, Paulo escreve o seguinte: deixem que Deus os transforme pela renovação do quê? Da vossa mente. Sem renovação, queridos, não há transformação. Apenas o quê? Repetição. E eu vou repetindo aquilo que eu aprendi lá na infância e que vem me trazendo dor e que vem me trazendo sofrimento. E eu não saio disso e eu continuo a repetir. 1 Pedro, esse texto para mim eu gosto demais dele. 1 Pedro 5:7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de quem? De vós, de mim e de você, todos os dias. Deus tem cuidado de nós todos os dias. Mas essa certeza, ela precisa brotar aonde? Aqui e aqui. E para encerrar, eu quero fazer uma atividade, uma dinâmica aqui com vocês. Imagine que eu e você, nós somos esse copo. Se eu colocar fogo nesse copo, ele vai queimar por inteiro, se eu estiver vazia. Agora, se eu estiver cheia, cheia de coisas boas, cheia do Espírito Santo, isso daqui não vai anular o meu sofrimento ou passar pela dor. De maneira alguma. Eu vou passar pela dor, eu vou passar pelo sofrimento, eu vou passar pelas dificuldades da vida. Talvez algumas coisas eu não vou ter nem força para conseguir encarar. Mas sabe o que que vai acontecer? Se eu e você estivermos cheios do Espírito, os problemas da vida, eles vão vir, eles vão surgir. Nós vivemos em um mundo mau. Eles vão vir, vai surgir, nós vamos ter que enfrentar, nós vamos passar por ele. Mas se nós estivermos cheias do Espírito, cheios da presença de Deus, na certeza de que Ele é o provedor de tudo e que Ele cuida de tudo, nós vamos queimar até uma altura. E a partir de então, nós vamos ter a certeza de que Deus ele está conosco. Mas isso não depende de mim, depende de você. Se você estiver cheio do Espírito, você não vai queimar por completo. Você vai passar pelas dificuldades. Você vai viver as dificuldades. Mas Deus ele vai te auxiliar o tempo todo. E você vai enfrentar tudo isso. A vida, ela vai ter outro sentido para você. A vida vai ser ressignificada para você quando você entender que você precisa estar com Deus, que você precisa estar cheia do Espírito ou cheio do Espírito. Para encerrar, eu quero ler para vocês a meditação de hoje de manhã. Eu gosto muito dessa meditação, eu acho que vocês devem conhecer ela, né? A minha já tá destruidinha, pobrezinha. Mas ela é minha companheira. E cai, ó, e cai folha, e cai. Mas ela é minha companheirinha. E olha o que que diz na meditação de hoje de manhã. Diz o seguinte: orando nos bons momentos. Segunda
Crônicas 15:16. Embora os idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asá foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Quando nossa vida é uma vida de louvor e adoração, nós conseguimos manter o nosso coração e a nossa mente puros e abertos ao Espírito Santo. Passar tempo orando mantém em nós a atitude certa para ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos os sussurros do Espírito Santo. Isso o coloca como a principal prioridade em nossa vida e nos ajuda a permanecer dependentes dele. Quer as coisas em nossa vida sejam boas, quer elas não sejam. Quando o Espírito Santo de Deus descer sobre o profeta, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre o profeta Azarias, ele disse ao rei Azar: O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas, se o abandonarem, ele os abandonará. Nada pode ser mais claro. Deus fica conosco enquanto nós estamos com ele. O melhor conselho quando você está num período, o melhor conselho quando você não está num período de paz é o descanso. É melhor edificar e fortalecer-se no Senhor. Estude a palavra de Deus. Ore. Passe tempo na sua presença, em adoração e louvor. Use esse tempo para renovar o seu amor com o Senhor Jesus. O rei Azar nem sempre fez tudo certo, mas no final foi descrito como um rei cujo coração era dedicado ao Senhor. Mesmo quando você não age mesmo quando você não age de modo impecável, pode mostrar a Deus que seu coração está entregue a Ele, pelo louvor que você oferece todos os dias. Você merece oferecer um louvor a Deus todos os dias. Olha quem está aqui e já está saindo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vá com Deus. Tchau. Levou a cadeira, né, amor? Bom dia, Queridos, pastor. nós precisamos entregar o nosso coração a Deus todos os dias. Se nós não fizermos isso, nossa vida não terá propósito. E é em vão nós esperarmos a volta de Jesus. E daí, por muitas vezes, você vai se questionar: mas por que, Senhor? Mas por que, Senhor? Comigo, Senhor? Mas por que, Senhor? Deus tem um plano para a minha vida e para a tua. E que você possa fazer da sua vida uma vida em abundância, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Jesus disse que essa terra seria uma bênção, um manancial de alegria, que nós não iríamos sofrer nunca, não. Senão ele não teria preparado algo melhor, né? Queridos, vivam uma vida em abundância. E quando os fardos da vida estiverem pesados, lembrem do quê? De se encherem do Espírito, para que vocês não queimem por inteiro. E ele vai lhe dar força, ele vai lhe impulsionar, e você vai vencendo a cada dia. Que Deus abençoe a sua semana. Que você seja rico em esperança. Que Deus coloque um chip no teu coração e na tua mente, para que você renove as tuas forças a cada amanhecer. Que Deus te abençoe. Doutora, a senhora